Olá, bem-vindo a mais um episódio de respostas aqui do meu canal no YouTube. Esse é o terceiro vídeo e hoje é um dia especial. Antes de começar aqui a responder as perguntas, então eu quero desejar para você aí um feliz Dia dos Pais. Hoje eu estou aqui com as minhas duas filhas que já prepararam um belo café da manhã para mim. A Malu e a Elis estão participando desse vídeo especial aqui hoje. E a segunda coisa que eu quero falar para você também, antes disso também quero agradecer as pessoas que deixaram aqui comentários, né, no vídeo de hoje, no YouTube hoje, né, dando parabéns, muito obrigado e parabéns para vocês também pelo Dia dos Pais, tá bom? E a segunda coisa que eu quero falar rapidinho antes de ir direto para as respostas dessa semana é pedir desculpa para vocês por não ter publicado o vídeo da semana passada. Levei uma bronca incrível da minha esposa, né, a Érica Prado. Um dia vou fazer um vídeo aqui com ela para vocês conhecerem também. Vamos lá para as respostas de hoje. E a primeira resposta de hoje vai para uma pergunta do José Marim Zanini, que é uma pergunta que ele mandou lá na primeira semana, né? Foi uma das primeiras perguntas que chegaram para mim. Foi quando eu tive aquela ideia de mandar as perguntas para um especialista. Quem não assistiu o vídeo ainda do especialista, da resposta do último vídeo, cara, assiste aqui. Tem uma dica muito legal lá sobre alinhamento de subwoofer. Sem demorar mais, deixa eu começar logo as respostas de hoje. Vocês vão brincar? Vai lá, Elis. As meninas vão brincar, então, e eu vou começar aqui as respostas, e eu vou começar esse vídeo de resposta pela pergunta do José Mário Zanini. E nesse vídeo de hoje eu já vou abrir com o Alexandre Rabasso de novo. Eu já não vou fazer surpresa, é o Alexandre, especialista, porque a quantidade de pergunta que chega sobre alinhamento é muito grande. E como a pergunta do José Mário Zanini ficou para o Rabasso responder depois, eu já vou abrir o vídeo com a sua pergunta, tá bom, José? Vamos lá. Para alinhar o sistema de uma igreja, o correto é ajustar para uma resposta plana ou seria legal utilizar alguma outra curva, já que em algumas igrejas os graves são muito ressoantes? Haveria uma forma de minimizar isso? Essa foi a primeira pergunta, e então tá aí a resposta do Alexandre Rabasso para você. E eu quero, antes de soltar a resposta, agradecer muito a participação do Alexandre Rabasso aqui no meu canal do YouTube. Tenho certeza que ele tem ajudado muita gente, tá bom? Olá, vamos à primeira pergunta. A solução para um problema acústico é sempre um tratamento acústico. Se os graves são muito ressonantes, absorvedores de baixa frequência devem ser utilizados para corrigir esse problema. Porém, sabemos que nem sempre isso é possível. Nesse caso, optar por um alinhamento com menos graves pode melhorar a inteligibilidade do sistema, e o resultado final da sonorização poderá ficar um pouco melhor. Porém, a falta dos graves será sempre sentida. Assim que possível, contrate um profissional para proceder a uma análise acústica do local, ok? E a segunda pergunta, então, é: como ajustar o delay na igreja, já que as caixas normalmente são direcionadas mais ao centro, a fim de evitar reflexões primárias? Basta medir a distância entre as caixas ou utilizando o Smart, onde eu devo posicionar o microfone de medição? Desde já agradeço. Bom, então segue a resposta do Alexandre para a segunda pergunta do José Mário Zanini. Agora vamos à sua segunda pergunta. Para ajustar os tempos entre os PAs principais e as caixas de delay, o melhor é utilizar um software como o Smart ou algum outro similar. Medir a distância física entre as caixas não garante que as curvas de fase das mesmas estará ajustada da melhor forma possível. Utilizando o software, algum cuidado deve ser tomado com o posicionamento do microfone. Este deve ser posicionado na área de maior interação entre os PAs e as caixas de delay. Esse ponto é aquele onde os níveis de pressão sonora dos conjuntos se equivalem. Ou seja, você deve procurar o local onde os PAs e caixas de delay têm o mesmo volume. Este é o ponto onde você ajusta o tempo entre os conjuntos, para que os problemas causados por desvios de fase sejam eliminados. Entendido? Abraços a todos. Tá bom? Muito obrigado, José. Espero que você realmente gosta das respostas aí do Alexandre, tá bom? Bom, então vamos lá. Depois das duas respostas aí do Alexandre para as perguntas do José Mário Zanini,
eu escrevi todas as perguntas aqui e antes de continuar então, cara, eu queria só fazer mais uma observação. Vamos combinar o seguinte, manda para mim as suas perguntas por mensagem do WhatsApp mesmo, se quiser gravar um vídeo, melhor ainda, né, com a sua pergunta, e por e-mail. E continue comentando lá, tá, no YouTube, mas as perguntas manda por e-mail ou pelo WhatsApp, fica mais fácil para mim juntar todas essas perguntas, tá bom? Vamos lá. Tem uma pergunta aqui, ó. Em um PA de 3 vias com as caixas alinhadas como subalinhada no sentido de posicionamento, é necessário delay em algumas das vias? Cara, essa aqui é uma pergunta que eu vou mandar pro Alexandre, porque tem a ver com alinhamento. Não era para eu ter falado ela aqui, tá bom? Mas é uma pergunta que tem muito a ver com alinhamento. E essa coisa do alinhamento eu quero deixar para o Alexandre falar, porque ele é um dos maiores, quiçá o maior especialista nesse assunto aqui, tá bom? Então, olha lá, ó. Fica ligado aí que no próximo vídeo, provavelmente o Alexandre vai mandar essa resposta para você, tá bem? Segunda, estou tendo um problema com o Phantom Power. Uso uma M-Track Plus e quando ligo 48 volts do microfone, fica com ruído muito grande. Quando testo outro sistema, funciona perfeitamente. Provavelmente, cara, se está tudo funcionando em outro sistema, você está com um problema no 48 volts da sua placa mesmo. Tenta de repente ver se você está ligando o seu computador em uma tomada que está aterrada, tenta levantar o terra, pode acontecer algum tipo de problema nesse sentido também. Se não for isso, provavelmente você tem um problema com a sua placa em relação a 48 volts, já que tudo funciona em outro sistema, tá bom? Beleza? Terceira pergunta de hoje então é do Vitor Souzas. Gostaria de saber se existe uma alternativa ao Smart no Linux. Cara, eu já recebi essa pergunta e depois eu fui pesquisar e acabei falando com quem me fez essa pergunta no WhatsApp. Tem um software que chama REW, Room EQ Wizard. Esse é um software bem legal, cara. É um software de código aberto, funciona em Windows, Linux, em todas as plataformas. Mas, Vitor, ele não faz a função de medição de FFT, que é necessária para fazer medições de função de transferência, tá bom? Que é o grande pulo do gato aí dos softwares de medição acústica. Porém, ele faz muitas medidas. Eu abaixei esse software, não instalei ainda, então se você quiser, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para você conhecer esse software, tá bom? É uma alternativa para muitas coisas, talvez não para fazer FFT ainda, mas vai te ajudar, tá bom? Bom, seguindo aqui, vamos ver então a próxima pergunta, que é do Manuel Soares. Como fazer um cabo Y? Cara, como fazer um cabo Y? O melhor jeito é eu mostrar para você. O cabo Y, Manuel, é sempre um fêmea para 2 machos, ok? Nunca ao contrário, nunca um macho para 2 fêmeas, tá bom? Sempre uma fêmea para 2 machos. Existem 2 maneiras de fazer isso, né? Você pode fazer a junção, né, das 2 pontas aqui no meio e sair com um cabo só, ou você pode pegar um cabo mais fino, como é o caso desse aqui, e juntar o positivo com positivo, negativo com negativo, terra com terra, e soldar aqui. Aqui tá com termo, não vai dar para você ver, mas eu desmontei esse cabo aqui para você ver então como faz um cabo Y, tá bom? Aí você solda o positivo, os 2 positivos juntos no pino 2, os 2 negativos juntos no pino 3 e os 2 terras, né, as 2 blindagens juntas no pino 1. E nas outras 2 pontas você segue o mesmo padrão, pino 1, pino 2, pino 3, positivo pino 2, negativo pino 3 e terra pino 1, tá bom? Então esse é o melhor jeito de você fazer um cabo Y, existe mais de uma maneira de fazer, é assim que eu faço e funciona bem. Beleza, Manuel? Vamos para a segunda pergunta aqui do Ulisses. A terceira, na verdade. Olá, Valmiro, boa tarde. Boa tarde. Ao transformar um cabo estéreo em mono, juntar os 2 sinais para usar na mesa, o que acontece com o nível de sinal? Aí ele colocou aqui 3 alternativas. Alternativa A, se mantém a mesma coisa, se somam, só somam o que passar de 0 dB ou outra coisa. Legal a pergunta do Ulisses, né? Ulisses, a sua pergunta é muito legal, cara, porque talvez você esteja confundindo sinal estéreo com sinal balanceado, tá bom? Pode parecer que é a mesma coisa, mas não é. Então, quando a gente está falando de sinal
balanceado e a gente tem dois sinais com a mesma amplitude, com diferença zero de fase entre esses dois sinais, a gente tem uma soma de 6 decibéis. A gente tem um ganho quando a gente junta esses dois sinais com a mesma amplitude, sem diferença de fase, e aí a gente tem esse ganho. O sinal estéreo não, cara, não vai acontecer nada, vai ficar do mesmo jeito, tá bom? Você vai juntar lá o estéreo com o lado esquerdo com o lado direito e vai ter um sinal mono, beleza? Só isso, nada mais, beleza? E aí eu acho que a outra pergunta aqui ainda é do Ulisses, né? Existe alguma restrição, dica, quando usamos o Smart com uma placa que só tem uma entrada P10, tipo essa, e uma entrada combo? Cara, não existe nenhuma restrição. Você pode usar à vontade. Você tem uma entrada P10, outra entrada XLR combo. É o que você precisa para fazer aí as medições de FFT, tá bom? Você vai ligar o seu microfone na entrada que é de microfone, a entrada combo, para alimentar com 48 volts. E na outra entrada você vai voltar com o seu sinal, tá bom? De medição, tá bom? Então é isso. De referência, desculpa. Tem outra pergunta aqui, a 2.1 do Ulisses, ele fez a pergunta 1, pergunta 2 e a 2.1. Vamos lá. Essas entradas P10 são sempre desbalanceadas? Existe alguma maneira de confirmar qual tipo de entrada ela é? Cara, não, nem sempre as entradas P10, P10, né, TRS já é estéreo, balanceado, são desbalanceadas, cara. O melhor jeito de você conferir isso é no manual do equipamento, tá bom? Não vale a pena desmontar o equipamento para medir se o negócio é balanceado ou desbalanceado. É só ler o manual lá do equipamento e você vai ter essa resposta, tá bom, Ulisses? Às vezes isso engana, né? Você olha uma entrada P10 no equipamento e fica na dúvida. Cara, será que é balanceada? Será que não é balanceada? Lê o manual do equipamento e lá vai estar escrito se é balanceada ou não. Cara, tem uma pergunta aqui do Pedro Luiz, e o Pedro Luiz me mandou umas 10 perguntas durante a semana pelo WhatsApp. Eu respondi a maioria, porque senão... E aí teve uma que, como eu acho que é uma dúvida da maioria das pessoas, eu deixei para responder aqui. E Pedro Luiz, cara, tá ligado aí no canal? Vê se essa resposta te esclarece a sua dúvida, tá bom? Olha lá. Ele diz assim: Valmiro, me diga, por exemplo, na potência, quando eu trago o sinal da mesa para a potência, somente num canal, eu posso jampear para usar o outro canal, sendo que tem o canal A, o canal B é input. Posso fazer esse jumper ou não? Pode? Sim. Aliás, a maioria dos amplificadores profissionais tem uma chave que te possibilita colocar esses dois canais como sendo um canal paralelo. Ou seja, o sinal que entra no canal A vai sair nas duas saídas, A e B, tá bom? Você nem precisa fazer esse Y, esse jumper nas entradas, tá bom? O sinal ele já entra, você coloca a chavinha no modo paralelo, pode fazer isso tranquilo, sem medo de ser feliz, não vai acontecer nada, tá bom? A próxima pergunta aqui é do Wilson Santana de Brito Lima. Olá, Valmiro, tem como alinhar o PA usando o mic ligado direto no DBX PA2? Cara, o PA2 da DBX, eu acho que a única coisa que você consegue fazer nele é usar o RTA. E RTA não dá para você alinhar sistema. Alinhamento de sistema é muito mais complexo, né, cara? Assim, eu recebo muita pergunta com relação a isso, e é por isso que eu tenho chamado o Alexandre Rabasso e outros especialistas que vão pintar aqui no canal ainda, para tentar esclarecer um pouco a dúvida da galera em relação a alinhamento de sistema. O DBX, com o RTA, você vai conseguir, além da resolução ser muito baixa, né? Eu acho que é 1/3 de oitava a resolução de um RTA, e você não tem como medir a fase do sistema, ok? E o grande lance de você fazer um alinhamento de um sistema é você deixar todo mundo no mesmo tempo, e tempo tem a ver com fase, e fase você não consegue medir com RTA, tá bom? Então, o máximo que você consegue fazer com esse DBX é posicionar o microfone e identificar alguma frequência que por acaso esteja realmente sobressaindo muito mais do que as outras. E aí você consegue eliminar essa frequência lá no seu equipamento, no seu equalizador, alguma coisa assim, tá bom? No próprio DBX, né? Então, é essa a diferença.
Mas ele ajuda, ele é útil para você eliminar alguma reflexão, achar alguma frequência que está tendo uma reflexão, causando uma microfonia, mas não dá para alinhar o sistema, cara. Se você não tem um software de medição para fazer o alinhamento do seu PA, a melhor coisa é você cuidar de todas as etapas anteriores ao alinhamento. Aliás, eu vou até fazer um vídeo falando sobre isso, das etapas anteriores que você tem que fazer antes de fazer o seu alinhamento de caixa, de equalização, essa coisa. Equalização é a última etapa de um sistema de alinhamento, tá bom? Isso tem que ficar muito claro. Você só vai equalizar depois que você cumprir várias etapas, porque a equalização tem que ser o último recurso do seu alinhamento de sistema, tá bom? Bom, galera, então essas foram as perguntas de hoje. Espero que, se você gostou, né, dessas respostas, desse conteúdo, dá um like aqui para eu saber se eu estou te agradando, se a gente está aí na mesma vibe. Para mim é importante saber se esse conteúdo está te ajudando. Dá um like aqui. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Você vai receber aí os próximos vídeos sempre em primeira mão, né? O YouTube te avisa. Se você gostou demais, cara, compartilha com outras pessoas que podem ser beneficiadas com essas respostas, com essas dúvidas, que é bem geral da maioria das pessoas, tá bom? Então é isso. Manda suas perguntas para mim através do WhatsApp ou por e-mail e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e boa semana para vocês.